Oi, Larissa, Oi, Natália. Boa tarde, querida. Tudo bem? tudo bom? Tá me escutando? Tá me vendo direitinho? Tô sim. E você? Tudo bem também. Que prazer te conhecer. Prazer bater esse papo contigo. Fiquei muito feliz. Tudo bom? Como é que tá Que, sendo aí a, que a bom. quarentena? Difícil, né? Inclusive, agora, antes da live, foi até bom ter tido um pequeno atraso, porque quando eu desci para pegar o suporte aqui do celular, cachorro tinha entrado em casa, mijado tudo. Pense numa Eita, confusão. Saí feito uma louca com pano e balde para limpar tudo. Então, tem disso, né? Deu ai, meu tempo Deus. de eu respirar aqui. Desculpa o Mas, atraso, eu estava na live com o pessoal da Secretaria de Agricultura Familiar aqui do estado, bem bacana, falando das medidas para os antes. agricultores aqui durante a pandemia. Também estou aqui com meus bichos que gostam de participar de live, Eita, gatinho lindo. se metem É, todos. os meus não dá para mostrar, não. São dois labradores gigantes, vão fazer uma confusão aqui dentro. Mas, E aí, Natália, Larissa? estou muito feliz, né, de estar participando dessa live com você. Tenho muita admiração pela sua militância. Você tem uma tia que mora aqui em Fortaleza, né? Ela Eu tenho a sempre, família toda. ela sempre me E fala até, e deles até te dizer isso, eu não e sou natalense, eu nasci aqui, mas minha família é toda cearense. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E tem uma tia que é do PT e do Ceará, que acho que tu conhece. Quando eu falei para ela que a gente ia estar na live junto, ela ficou super feliz, te admira muito, disse que teu trabalho é maravilhoso. E é isso, falar contigo me mata um pouco da saudade também, só de ouvir o sotaque, é como se eu estivesse, né, falando com. Tô em casa, muito bom. Que, que bom, fico muito feliz. Natália, queria também assim prestar nossa solidariedade, né, às famílias que perderam aí, já mais de 16 mil famílias que perderam seus entes queridos, né, aqui no Brasil. Infelizmente, os números aumentam a cada dia e a gente não vê nenhuma coordenação desse desgoverno para tentar minimizar, né, os problemas causados pela pandemia. Inclusive, esse tema que a gente escolheu, né, da desigualdade e o avanço do coronavírus, ele é muito pertinente, porque está deixando muito claro, né, que as pessoas que estão morrendo, que estão sendo mais afetadas, são justamente as pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades, né? A desigualdade no Brasil não é novidade, mas o avanço das mortes por coronavírus, né, estão mostrando que as pessoas pobres são realmente as mais atingidas e nesse contexto o PT junto com os partidos de esquerda, né, encampou uma luta grande para que o valor do benefício do auxílio emergencial fosse aumentado, né, ficou nesses R$ 600, mas ainda tem milhares de pessoas que não conseguiram receber esse benefício, né, que precisam receber para poder fazer a quarentena, poder ter acesso à alimentação, a itens de higiene. E também a forma como o governo escolheu para pagar esse benefício é criminosa, né? Só disponibilizando um banco para fazer esse pagamento e as pessoas têm que se submeter àquelas filas que são verdadeiros corredores de contaminação. Então a gente queria entender como é que o PT está atuando, né? Nacionalmente, você falasse um pouquinho dessas articulações que estão sendo feitas a nível nacional, né, para garantir que o benefício ele seja pago de uma forma menos burocrática, né, que as pessoas realmente consigam receber. É um absurdo, né, que milhares de militares que não deveriam ter recebido auxílio tenham recebido e a população que realmente precisa, né, tenha ficado de fora do recebimento desse benefício. Larissa, esse tema é importantíssimo, né? Porque não tem como a gente falar de combate à pandemia do Brasil sem levar em conta as desigualdades diversas, né? Não é verdade, como o ministro da Educação gosta de falar, não é verdade que está todo mundo passando pela mesma coisa, não é verdade que está todo mundo no mesmo barco, né? Na verdade, por mais que a doença possa contaminar todas as pessoas,
as condições para que uma pessoa seja contaminada e, sendo contaminada, a probabilidade dela morrer ou não com a doença, tá tudo isso diretamente relacionado com classe, raça, né, com as condições objetivas de vida dessas pessoas. E aqui no Brasil, a pandemia está fazendo ressaltar essas várias desigualdades que a gente já vivia. Né? Não foi a pandemia que trouxe essas desigualdades, não foi a pandemia que começou uma crise econômica, tudo isso já estava acontecendo. Né? A gente já vinha vivenciando no Brasil uma forte crise econômica que mostrava a incapacidade dessas políticas neoliberais do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, de fazer o Brasil retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento. O contrário do que Paulo Guedes diz, a gente não estava decolando e aí chegou a pandemia. A gente já estava com índices bastante duros na área econômica. E na área social, então, nem se fala. Né? A desigualdade se aprofundando, a informalidade batendo recorde aqui no Brasil. E tudo isso, quando a pandemia chega, aí sim, tudo isso se agrava, né? Tudo isso fica mais evidente e tudo isso faz com que várias populações vivenciem de forma diferente essa pandemia. Tem gente que diz, tá todo mundo no mesmo barco. Não tá, não. A gente pode estar todo mundo na mesma tempestade, mas tem gente que está vivendo essa tempestade num iate e tem gente que está vivendo essa tempestade abraçada numa tabuazinha de madeira, né, em pleno alto mar. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem alguns símbolos do que está significando essa desigualdade durante a pandemia. E eu acho que o principal deles, Larissa, é exatamente a mortalidade. Né? A gente vê esses índices estarrecedores, tem várias cidades que estão trazendo esses dados. Né? Um bairro de periferia tem um número de contaminados, igual, por exemplo, a um bairro de classe média alta, um bairro mais rico, só que no bairro da periferia, esse mesmo número de contaminados está significando muito mais mortes. Muito mais mortes. E assim também quando a gente vai ver o percentual de mortalidade, por exemplo, entre a população negra e entre a população branca. Então, as desigualdades concretas do nosso país estão se refletindo, inclusive, nisso, né? De quem está morrendo mais por causa da pandemia. Mas não é só isso. Né? Por exemplo, nos impactos sociais, a gente vê que quem já tinha uma renda menor é quem mais está tendo proporcionalmente perda de renda. Né? A gente está vendo que setores que têm uma escolaridade menor são os que mais estão sendo prejudicados por demissões. Né? As profissões que menos permitem home office, inclusive, são essas, né? Dos setores com menor acesso à educação. Então, tudo isso está fazendo com que a pandemia seja uma verdadeira aquele tapa na cara, né, que mostra mesmo que essas desigualdades que a gente vivencia no país, quando chega num momento desse, salta aos olhos mesmo. E isso em todas as áreas mesmo, inclusive na questão de gênero. Né? Até a violência contra a mulher está sendo aprofundada nesse momento do isolamento, né, nesse momento da pandemia. E aí, para lidar com tudo isso, que em muitos países o que está acontecendo são os governos, né, os líderes políticos dando respostas a cada uma dessas situações, entendendo que até mesmo nos países de governos mais liberais, entendendo que esse é o momento em que o Estado precisa agir, né, que o Estado precisa proteger a população trabalhadora, e aqui no Brasil não é isso que está acontecendo, muito pelo contrário. Lá no Congresso a gente está tendo que ter uma atuação muito forte, né, propondo centenas de projetos, centenas mesmo, só a bancada do Partido dos Trabalhadores tem mais de 200, para poder tentar resolver, né, esse vácuo que o governo federal deixa, porque é um governo federal que está preocupado praticamente só em proteger os lucros dos grandes bancos, proteger os lucros das grandes empresas. Um governo federal tinha toda a possibilidade de implementar todas as medidas, ele mesmo, no máximo submetendo a consulta do Congresso, mas de implementar e de propor tudo isso, né? De propor as medidas que precisam ser tomadas para que cada uma dessas populações que a gente mencionou aqui, que estão vivenciando de forma diferente a pandemia, tenha acesso às políticas que não permitam que o povo passe fome nesse momento, né? Mas não é o que o governo federal está fazendo, né? Uma das primeiras medidas que o governo tomou foi liberar mais de 1 trilhão para o sistema financeiro, para dar o socorro aos bancos, e isso foi muito ágil, né? Foi já na primeira quinzena de março, bem no comecinho mesmo, e aí enquanto isso... burocracia. Nenhuma burocracia, ó. Foi num instante, e aí enquanto isso
para pagar um auxílio emergencial de R$ 600, que eles queriam que fosse R$ 200, como você aí já bem trouxe o histórico, para pagar esse auxílio emergencial. Aí é a burocracia do mundo todo. Não tem nem cronograma. Hoje em dia, começar a pagar a segunda parcela, que já está atrasada, né? As pessoas contando com esse dinheiro para alimentar seus filhos e sem ter previsão de quando entra. Então, isso mostra o descaso do governo federal, a absoluta inversão de prioridades, e isso está fazendo com que nós, lá no Congresso, tenhamos nós mesmos que propor as medidas que era o governo que devia estar tomando. E aí, diante disso, aí finalizando essa resposta a essa tua primeira pergunta, a bancada do Partido dos Trabalhadores está sendo uma das mais atuantes, né? Cerca de 25% dos projetos de enfrentamento à pandemia estão sendo propostos pela bancada do PT. E a gente faz isso porque sabe que a prioridade absoluta agora é essa, né? Proteger a vida, proteger a saúde, pensar em medidas que permitam a essa população trabalhadora ter, inclusive, o direito de ficar em isolamento, que a gente tem que considerar isso um direito a ser buscado. Quarentena é um direito, né? Por isso é o Exatamente. emergencial, para garantir as condições Exato. de Tirando exercício. os trabalhos essenciais, é preciso que se dê condições para as pessoas não terem que se expor à contaminação e inclusive, levar a contaminação para suas casas. Então, a nossa luta está sendo nesse sentido, né? A gente tem projeto em todas as áreas, né? Para o setor cultural, para micro e pequenas empresas, para a agricultura familiar, para a população em situação de rua. Realmente, onde a gente identificou a demanda, a gente buscou fazer um projeto para atender, né, a essa demanda, para tentar solucionar essa demanda, e agora está sendo lá uma luta diária, né, cotidiana mesmo, para que esses projetos entrem em pauta, para que a gente consiga votar e aprovar, mas infelizmente é isso, né, a gente está nessa desgraça que é passar por uma pandemia que por si só já ia ser um desafio, por si só já ia ser um grande problema, uma questão que está trazendo muito sofrimento no mundo todo, mas passar por essa pandemia com esse agravante, que é um governo que ajuda a espalhar o vírus, que atrapalha as medidas que devem ser tomadas, que é o melhor amigo da doença atualmente, e é isso que a gente está passando no Brasil, né? Com o pior governo possível, e isso agrava muito a situação. E ainda tendo que combater as fake news, né? Que vem de antes, né? Quesito no qual o governo é especialista, né? O desgoverno é especialista, que vem de antes, como você dizia. Paulo Guedes insiste, né, em dizer que estava tudo bem, indo tudo ótimo no Brasil, quando não estava, né? A gente começou 2020 tendo o pior crescimento do PIB da história, a alta do dólar, né? A alta do preço da gasolina. Então, assim, não ia nada bem na economia, né? Um altíssimo número de desempregados, de pessoas em profissões precarizadas, na informalidade, e isso se agrava agora, né? Já que a maioria das pessoas que vivem na informalidade, né, não está conseguindo ter acesso à renda. Tem uma pessoa que está dizendo aqui, a Anne Cake Designer, que o Bolsonaro está muito feliz com isso. Ele está conseguindo matar muitas pessoas sem precisar pagar matadores de aluguel, né? E é verdade. Por ele, a gente já deveria ter uns 30 mil mortos no Brasil, como ele disse, antes de ser eleito, né? Também o Júlio César disse que o governo federal é o principal culpado pelos números absurdos de mortos, né? Ainda vai sair às ruas com aquele bando de tapados. É isso que realmente está acontecendo, né? A gente não tem uma Infelizmente é isso. coordenação. Os exemplos são os piores possíveis, né? O Bolsonaro insiste em acabar com o isolamento social, se abraça ali com o mercado, com a grande elite brasileira que tem as melhores condições do mundo de fazer o seu isolamento social, insistindo para que o comércio seja reaberto, né? Para garantir o lucro do Deus mercado, a quem ele serve, né? E a população que se lasque, né? No projeto que ele aposta. A população que vá para as ruas garantir o lucro dos empresários, se contamine e morra. Ele não tem nem a decência de investir nas políticas de saúde, né? Porque ele deveria estar utilizando recursos, né? Descontingenciar recursos para construir novos leitos, né? Adquirir mais respiradores, adquirir mais insumos para garantir a segurança dos profissionais da saúde que estão ali na linha de frente de enfrentamento ao coronavírus, se contaminando também, né? E vindo a óbito para salvar milhares de outras vidas. Então, é realmente um momento que a gente vive muito cruel. Aqui em Fortaleza, Natália, dos 10 bairros com mais mortes, todos esses bairros estão na periferia, né? E tem um estudo muito bacana que está sendo feito pela Universidade Federal do Ceará, eu gosto sempre de citar a professora doutora Daniele Nilim,
que eles mostram, né? E também os boletins da vigilância epidemiológica mostram, né, que o vírus ele começou em bairros nobres daqui, que é a Meireles e a Aldeota, né? As pessoas que viajaram para o carnaval, importaram esse vírus e aí se espalhou para as periferias e o número de óbitos, né? Tem bairro com 45 mortos, né? Com 31 mortos, enquanto nesses outros bairros que foram o start da pandemia aqui na nossa cidade, você tem 18 mortos, né? Claro que a gente gostaria que não tivesse nenhum óbito em bairro nenhum, mas são estudos que são importantes até para que a gente pense em fortalecer as políticas públicas que venham enfrentar essa desigualdade. Esse ano é um ano eleitoral, a gente não sabe ainda como é que vai ficar em razão da pandemia, mas eu acho, Natália, e tenho defendido, né, que o nosso partido, que sempre lutou contra a desigualdade, mas que fortaleça ainda mais esse discurso de enfrentamento à desigualdade social que assola o Brasil, né, como ferramenta para a gente realmente poder mudar os rumos da nossa nação, porque a desigualdade ela é cruel todos os dias, né? Mata jovens negros na periferia, né? Exclui do acesso à educação, à saúde, à moradia, às pessoas mais pobres e agora, né, se tornam alvos preferenciais também dos óbitos por coronavírus. Então, os governos, os partidos, né? Os partidos precisam apresentar projetos, né, que foquem nesse enfrentamento, nessa erradicação das desigualdades. Nossa cidade aqui é a quinta capital mais desigual do planeta Terra, né? Isso consta em relatórios elaborados pela ONU. Então, a gente precisa realmente que o governo, que o projeto político que o PT vai apresentar para a nossa cidade, né, traduza esse compromisso, esse enfrentamento das desigualdades sociais. É isso, é perfeito essas colocações, né? Inclusive os comentários, né, que você leu aí do pessoal que está acompanhando a gente, a realidade é essa, né? Um governo que quer que o povo trabalhador se lasque mesmo. Só ver essas carreatas que estão tendo pelo fim do isolamento, né? Que coisa. Sabem tanto que é perigoso que vão lá pedir isso do conforto, de dentro do conforto do carro, né? Pedir para os trabalhadores, aí sim eles podem, né? Se expuserem, se exporem à contaminação. E aí, diante disso, esse comportamento de Bolsonaro é genocida, né? Quando a gente fala isso, não é por palavra de agitação, não, é porque efetivamente a forma como ele está se comportando leva, né? Vai levar, está levando a um aumento das mortes aqui no nosso país. E eu gostei muito dessa reflexão que você trouxe no final sobre o projeto que a gente apresenta. Muita gente fala, Larissa, que o mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia, que o Brasil não vai ser o mesmo depois da pandemia, que tudo isso que a gente está passando vai marcar esse momento da nossa história e vai fazer com que o próximo momento seja diferente. E aí está em disputa o que é esse diferente, né? O que é que vai ser esse outro mundo diferente do que a gente estava vivendo até agora. É essa disputa que precisa ser feita nesse momento, porque tanto a gente pode ir para um lugar pior, né, para um lugar em que se entenda que a crise econômica que vai ser aprofundada depois dessa pandemia vai ter que ser enfrentada com políticas austericidas, com arroz fiscal, com a retirada de direitos da classe trabalhadora, com mais reforma trabalhista, como com se ainda esse tipo de houvesse, medida. né, o que retirar de um povo já quase não tem mais, né, com essa reforma Só falta trabalhista, trabalhar reforma da salário mínimo. Previdência. A Exato. emenda 95 ainda querem jogar mais peso sobre as costas do povo trabalhador. Exatamente. Vamos taxar as grandes fortunas, né? Vamos, é isso, né? Que aí era do outro caminho, né? Que enquanto tem gente defendendo essas reformas austericidas, que a gente sabe muito bem onde vai dar, que a gente já está vendo o Brasil ter as consequências dela, né? O que acontece é empobrecer a população, enquanto quem é rico fica mais rico, porque quem é muito rico não está em crise, está aumentando de renda, está aumentando a concentração de renda, e a gente defende um outro caminho, né? A gente quer que esse momento seja aproveitado para pegar essas experiências de solidariedade que estão surgindo, principalmente nas periferias, para pegar essa reflexão que está se fazendo presente de que o Estado é essencial para garantir os direitos da população, que a mão mágica do mercado ela fica realmente invisível quando se trata das necessidades do povo, e que a gente precisa de outro modelo de Estado. A gente precisa de debater políticas como essa que você falou, da taxação de grandes fortunas, da taxação de lucros e dividendos, coisas que são, inclusive, previstas na Constituição, como é o caso do imposto sobre grandes fortunas,
e repensar, redefinir qual a forma de financiar o Estado para que o Estado seja, assim, um garantidor dos direitos da população, né? Então, é o momento da gente fazer esse debate, sim, né, de como, imagina o que seria no nosso país nesse momento sem o SUS. E olha que o SUS apanhou tanto, como você falou, a emenda 95 fez com que o SUS perdesse bilhões em investimento e que a pandemia estivesse chegando no país, no SUS, muito mais sucateado do que deveria estar, né, do que estaria se não fosse a emenda 95. Então, é esse tipo de debate que a gente tem que fazer, né, sobre a importância desses direitos, dessas políticas públicas, para que quando a pandemia acabe, a gente não acabe indo para um lugar pior, e sim para um lugar melhor. É um desgoverno desse que, além de cortar milhões, bilhões de reais, né, em recursos para garantir uma política de saúde acessível e universal, ainda cortou e acabou com programas super importantes, né, como Mais Médicos, que levava atendimento de saúde de qualidade aos rincões mais difíceis, né, de acesso. Também a farmácia popular, que foi acabada e que garantia que a população de baixa renda tivesse acesso a medicamento, né? Tem muita gente que não consegue manter sua saúde, inclusive esse índice também de morte por coronavírus na periferia está associado à questão das comorbidades, né? Que as pessoas não têm acesso à saúde, não pode comprar medicamento para regular a pressão, então acabam adoecendo e morrendo mais. E é super importante, né, que a gente faça esse debate de uma proposta, um projeto político que tem compromisso com o fortalecimento da política pública de saúde, de assistência, de moradia, né, de um projeto de desenvolvimento econômico que seja focado na inclusão e não na exclusão e nem na retirada de direitos, né, e que garanta também a sustentabilidade, né, que olhe também para a harmonia com a natureza, porque somos parte delas, né, e não podemos seguir destruindo como tem acontecido aí nesse desgoverno, com um alto índice de queimadas, né, de invasão de terras indígenas, de invasão também de terras de povos tradicionais. A gente precisa dar uma virada nessa página, né, e fazer com que o Brasil realmente volte a crescer, né? Volte a amar o seu povo, volte a cuidar do seu povo. Acho que as pessoas estão carentes disso, sabe? De um governo que tenha simpatia, que tenha afeição ao seu povo. Bolsonaro está pouco se lixando para a população brasileira, né? Bolsonaro só está preocupado em seguir submisso aí aos Estados Unidos e em proteger a família dele da investigação dos diversos crimes que ele e os seus filhinhos, com a sua esposa e seus assessores cometeram, né? Então, é importante que a Polícia Federal possa manter sua autonomia para investigar esses inúmeros crimes cometidos por essa família, né? E que as autoridades supremas desse país possam realmente, que o Rodrigo Maia bote esse impeachment em pauta, né? Acho que toda a esquerda está se unindo no Fora Bolsonaro, no impeachment de Bolsonaro. Isso tem que ser tratado. Não vai dar para a gente continuar enfrentando a pandemia. E esse vírus do Bolsonaro, ele precisa sair e a gente precisa ter à frente do Brasil um governo que possa realmente combater com capacidade técnica, com capacidade administrativa, com capacidade política, né? Essa grave crise econômica, sanitária e política que a gente está vivendo. Exatamente. Tem muita gente que diz, não é momento de falar de fora Bolsonaro, de fazer disputa política, como se, porque a hora é de proteger a vida e a saúde. Gente, mas uma das principais medidas para proteger a vida e a saúde no Brasil agora é exatamente combater esse governo, porque é ele exatamente que está sendo o maior fator de fomentar que as medidas necessárias sejam burladas, sejam sabotadas. O Ministério da Saúde, imagine, no meio da pandemia, a gente está indo para o terceiro ministro da Saúde e com as piores perspectivas, né? Porque a gente já viu que os outros dois, que eram privatistas, né, vinham do lobby das empresas privadas de saúde, mas minimamente estavam tentando se alinhar com as recomendações científicas, mesmo que de forma muitas vezes omissa, né? Mas não conseguiram ficar, porque o nível de anti-ciência de Bolsonaro era tão grande que ficou incompatível até com pessoas como eles, que nem são defensores do sistema público de saúde, nem nada. Então, avalia aí, quem ficar, quem for chamado para esse ministério e ficar, é porque o quê? É porque está concordando com essa política anti-ciência de Bolsonaro. Então, a gente está numa situação muito ruim, né? Muito difícil.
o Ministério da Saúde está sendo absolutamente omisso, né, na agilidade que devia estar tendo de distribuição de equipamento de proteção individual, dos respiradores. Aqui no Rio Grande do Norte, Larissa, tem respirador confiscado pelo governo federal, que a gente já conseguiu eliminar na justiça, né? A gente já conseguiu eliminar na justiça para liberar e não está conseguindo. Então, além dessa incompetência... coisa aqui, Natália. O nosso governador conseguiu a liberação também, né? De parte, né? Mas ainda tem respiradores que continuam presos, né? Colaborando para a morte de mais pessoas. Aqui também estão presos. Então, além dessa incompetência na gestão, nesse momento, a gente tem essa questão política, né? Que é um presidente que está querendo mesmo ver o caos acontecer, que está tentando mesmo botar pressão nos governadores, como ele, né, deixa bem explícito, inclusive quando a gente tem acesso ao que ele falou nessas reuniões, a gente vê o quanto ele considera os governadores inimigos, o quanto ele quer sabotar. Que prenda os prefeitos e governadores, né? É isso, né? Super sincero, super à vontade de dizer esse tipo de coisa. Então, quando ele tenta botar pressão, inclusive assim, quando ele não paga o auxílio emergencial, é isso, né? Uma forma de botar pressão. Não tem quem faça a gente crer que tem uma questão burocrática para não pagar. Um país que consegue realizar um programa como o Bolsa Família no país inteiro, não conseguir dar materialização ao auxílio básico emergencial, por favor, né? Isso realmente que é a forma mais eficiente que ele tem de sabotar os governadores, levando as pessoas ao desespero, levando as pessoas a passar fome, e isso ajuda a criar o caos. Exato. E criar o caos é o que ele quer, Larissa. Quando a gente vê essa escalada autoritária que está acontecendo no Brasil, essa estratégia de criar o caos também faz parte disso, porque a gente sabe que quando o caos se instala, você tem a desculpa perfeita para implementar medidas autoritárias, para fazer um fechamento mais duro, né, aqui no regime, e que ninguém pense que isso é besteira. A gente está falando de uma pessoa que logo no começo da pandemia pediu um parecer jurídico sobre a implementação do estado de sítio no Brasil. É que a gente não esqueça que ele fez isso. Então, são muitos os sinais, né, que nos trazem essa preocupação dessa escalada autoritária e esse caos que ele tenta criar, inclusive sabotando os governadores e não pagando auxílio emergencial, faz parte disso também, né? Faz parte dele ter a desculpa para tomar medidas ainda mais autoritárias. Tem um comentário, vários comentários aqui interessantes, mas eu queria ler um aqui da Rayana, pedindo para falar um pouquinho sobre a desigualdade no que se refere ao acesso ao ensino, né? Que o governo continua insistindo na realização do Enem. Acho que todas nós, né, do Partido dos Trabalhadores, temos nos posicionados em favor do adiamento do Enem, né? Insistir com isso é uma loucura, porque a maioria, né, grande parte dos estudantes, né, não tem acesso à internet. Tem várias pesquisas aí, dados do IBGE, mostrando a quantidade, né, de crianças e adolescentes que estão excluídas do acesso à internet, portanto, não tem como garantir a continuidade do seu estudo e muito menos condições de realizar, né, um exame tão importante, tão cheio de complexidades como é o Enem. Então, a gente está realmente nessa luta para que essa prova ela seja adiada para o pós-pandemia, para que os adolescentes possam, né, disputar em condição de igualdade a realização desse exame, né, Natália? O PT Nacional também tem defendido isso. Exato, Larissa. A gente está nessa luta também, inclusive junto das entidades, né, como a UNE, como a CNTE, as entidades de estudantes e de trabalhadores da educação. E o que a gente tem hoje? É um ministro da Educação que, ele, primeiro, é totalmente fora da realidade, né, de querer comparar, dizer que está todo mundo passando pela mesma situação agora e por isso dá para ter prova. E segundo, com profundo desprezo pela população mais pobre, né? Realmente só esse ministro está no governo certo, né? Que é um governo que não conhece a realidade do povo brasileiro e que, por outro lado, tem um profundo desprezo contra as pessoas pobres, contra as populações mais vulneráveis. Hoje a gente tem gente que está sem acesso à internet, sem conseguir acompanhar de nenhuma forma, se é que a escola está conseguindo prover as aulas à distância, que a gente tem várias escolas, especialmente as públicas, que não têm condição de fazer esse ensino à distância. E aí, enquanto isso, a gente tem pessoas que estão quase seguindo o ano letivo de forma normal. Aqui, por exemplo, aqui em Natal, há alguns dias teve uma escola que fez
um atendimento de drive-thru para entregar para a família dos alunos um material específico para a preparação durante a pandemia. É uma coisa assim, esses alunos estão tendo o privilégio de manter seu calendário, né, de realmente continuar os estudos como se não tivesse pandemia. Em casa tem um cômodo adequado para estudar, tem acesso à banda larga, enquanto tem gente que mora numa casa de cômodo só, é impossível se concentrar para estudo nas condições de moradia que tem e que não tem acesso à internet. Essas pessoas acessavam ali do celular, no Wi-Fi, às vezes na própria escola, e agora não tem condição de manter se preparando. Então, assim, o Enem é a principal forma de acesso para as universidades públicas, para as universidades que são pagas e mantidas com dinheiro público. O Enem não pode ser um instrumento de aprofundar as desigualdades no nosso país. Então, a gente tem um projeto de lei para adiar, o Enem só aconteceu, o Enem 2020 só aconteceu quando o ano letivo das escolas públicas terminarem, e temos um projeto de decreto legislativo para suspender esse edital atual do Enem, porque seria absolutamente injusto que o calendário fosse mantido como se nada tivesse acontecendo, enquanto que a gente está vendo hoje é um aprofundamento na desigualdade do acesso à educação e que vai se refletir nas condições de disputa desses jovens, principalmente, para as universidades públicas. Então, a de Enem, né? Tem a nossa hashtag, entra na campanha que as entidades nacionais de estudantes e trabalhadores da educação estão fazendo. O Enem não pode ser mantido, né? Seria um verdadeiro crime contra o nosso sistema educacional, aprofundar tanto assim as desigualdades de acesso à universidade pública. É isso mesmo. Natália, eu sei que você tem já um outro compromisso, né? Para a gente ir encerrando, eu queria só também lembrar aqui de uma iniciativa que nós apresentamos, né? Para garantir um auxílio para os profissionais da cultura, né? Foram os primeiros profissionais afetados, né, com essa crise da pandemia, porque tiveram seus shows, espetáculos, exibições suspensos, né? Não existe realmente uma previsão de quando isso vai retornar. A gente já solicitou aqui criação de festivais virtuais, né, a manutenção do funcionamento dos equipamentos culturais de forma virtual para tentar garantir a renda desses trabalhadores e estamos solicitando, porque aqui em Fortaleza foi aprovado um auxílio, mas um auxílio vergonhoso de de R$600 por 3 meses, né, que daria R$200 por mês, não compra nem 2 cestas básicas, assim, com qualidade para manter uma família. Então, a nossa proposta é que esses R$600 eles sejam mensais, né, para garantir pelo menos as condições mínimas necessárias para que as famílias dos artistas, dos produtores culturais, né, eles possam realmente garantir o seu sustento. Eu não sei, a nível nacional, se o PT também já fez alguma iniciativa nesse sentido para garantir realmente o acesso à renda aos profissionais da cultura, né? Tem aqui o governador do estado, Camilo Santana, do PT, criou um festival dentro de casa, liberou R$4 milhões, mas a gente precisa de mais ações, né, para garantir realmente o sustento das famílias dos profissionais da cultura. Ótimo, parabéns pela atuação nessa área. A gente sabe que está sendo um dos setores mais atingidos, que inclusive foi o primeiro a ser atingido, né, com a suspensão das atividades, e um dos que está menos tendo apoio, né? E aí o principal projeto que tramita hoje lá na Câmara sobre o auxílio cultural é da deputada do PT, a deputada Benedita da Silva, que era, inclusive, presidenta da Comissão de Cultura. Quem vai relatar, quem está relatando, é a deputada Jandira Fegali, do PCdoB. E aí é um projeto que trata de aspectos vários, né, dessa questão da cultura, tanto para a gente debater a suspensão de pagamento, de financiamentos, né, que ocasionalmente algumas das entidades precisem, quanto para tentar inserir os trabalhadores da cultura no direito do auxílio emergencial. A gente tinha aprovado isso na Câmara e Bolsonaro vetou, né, tirou essa categoria do auxílio emergencial, e a gente tenta colocar nesse projeto de lei também a previsão de prorrogação dos editais que estavam vigentes e que precisariam se encerrar agora, mas vão ter que ter esse tempo a mais. E se debate até mesmo auxílio para os pontos de cultura, enfim, para as entidades em si, que é uma proposta que está sendo inserida pela deputada relatora. Então, inclusive, Larissa, talvez entre essa semana em pauta na Câmara esse projeto, possivelmente, né? Está tendo essa articulação, está tendo vários seminários online com setores da sociedade civil. Hoje à noite também tem um, inclusive, e a gente espera aprovar
esse projeto essa semana, porque assim como foi um dos primeiros setores a parar, vai ser o que mais vai demorar a voltar, né? Peças de teatros, shows, né? Tudo isso a gente estima que vai ser também um dos últimos a ter as atividades regularizadas, então é um setor que está passando por muitas dificuldades. Então, estamos sim com a atuação nesse tema, né? O projeto da deputada Benedita da Silva, e que a gente está na luta para ter a votação nessa semana e, inclusive, incluir a classe cultural no auxílio emergencial, porque Bolsonaro vetou a inclusão que nós havíamos aprovado lá na Câmara. Ai, que bom, espero que seja aprovada aí essa lei de emergência cultural, né? Os profissionais estão realmente precisando, tem muitas iniciativas online, né, de arrecadação. Aqui em Fortaleza teve até uma iniciativa que saiu na Folha, né, dos trabalhadores da cultura que estão unidos, né, para garantir auxílio aos demais. Então é importante que realmente possa ser aprovada. Conte aí com o nosso apoio. E queria te agradecer, Natália, por fazer essa live conosco, viu? É muito bom a gente estar no meio de mulheres de luta, né? Jovens também, que seguem lutando para garantir a nossa democracia, né? O Estado social, garantir políticas públicas que realmente venham enfrentar essas desigualdades. Quero te abraçar, te desejar muita força para você seguir aí no meio desse parlamento que é tão reacionário, tão machista, né? Mas a gente está acostumado a enfrentar esses obstáculos e não vamos nos intimidar por conta dessas práticas bolsonaristas. É isso, Larissa. Eu queria até aproveitar e deixar um abraço aqui. A gente estava falando da cultura e eu vi que o perfil do Clowns e Shakespeare, que é um grupo incrível de teatro aqui da minha terra, do Rio Grande do Norte, está acompanhando aqui a live. Deixar um beijo bem grande. Eu sou uma grande fã do Clowns. E te agradecer pelo convite. Eu adorei bater esse papo contigo, adorei que a gente se conhecesse, para além de ouvir falar, que eu ouvia falar super bem do teu mandato, da tua atuação, e agora ter essa oportunidade de bater esse papo foi ótimo. E tô doida para te conhecer pessoalmente, né? Assim que essa pandemia passar, eu com certeza vou a Fortaleza, porque minhas tias todas, né, meus primos, minhas primas, tá todo mundo aí me esperando, e aí a gente vai marcar esse encontro para se conhecer pessoalmente, te dar um abraço pessoalmente. É muito bom, é muito revigorante conversar com outra companheira que está, eu sei, passando por desafios muito parecidos com os que eu estou aí na Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pelo bate-papo. E essa semana a gente vai assinar um pedido de impeachment, né, o PT, junto com outros partidos da oposição, com várias centenas de entidades da sociedade civil, movimentos sociais. Nós vamos assinar esse pedido de impeachment e a gente entende que é até uma questão sanitária agora, né? Já era uma questão de dignidade para o povo brasileiro e agora se soma essa questão sanitária, que é a luta para que esse governo acabe, porque o nosso povo merece muito mais, né, Larissa? Obrigadão. Sim. Obrigada a você, Natália. Eu espero também poder encontrar com você aí no seu estado, que é agraciado com praias belíssimas, que eu amo demais. E com certeza a gente vai aí poder... também não fica muita praia, né? Aqui também nós temos muitas praias maravilhosas, graças a Deus. Mas a gente vai se encontrar, seguir juntas na luta e vamos conseguir enfrentar essa pandemia e esse desgoverno do Bolsonaro aí, que só tem maltratado o nosso povo. Grande abraço. Obrigada. Viu? Beijão, Larissa. Até a próxima. Boa semana. Fiquem bem. Obrigada, pessoal, que assistiu a gente. Tamo junto, fora Bolsonaro e seus milicianos todos. É isso mesmo. Obrigada a todos vocês que acompanharam aí a nossa live. Um grande abraço e força na luta. Força. Cheiro.